análise da indústria, né? O que é análise da indústria é também analisar a concorrência, e que a concorrência ela não ocorre apenas internamente da indústria. As empresas dentro de um setor industrial, e aqui eu conceituo a ideia de indústria. Indústria são empresas que atuam no mesmo mercado, no mesmo para um cliente que tem valor de uso, né, que quer usar um produto, que define aquele produto ou serviço para resolver um problema específico dele. Então, a ideia de indústria é essa, né? Se a gente for um pouquinho mais técnico, você tem a ideia de elasticidade cruzada da demanda, né? Se a elasticidade cruzada da demanda for alta, então você tem uma indústria ali que define a quantidade de empresas que estão concorrendo por aquele mesmo cliente, né? Tanto é hoje essa ideia de você colocar, definir o cliente e a partir daí olhar para trás, para quem está ofertando soluções para ele, a gente já dá um passo além, começa a traçar a ideia de arena competitiva. A gente vai continuar com a noção de indústria, mas no fundo a gente está vendo sempre isso, né? O cliente, o usuário, né? Como o foco, né? Aquele que vai receber as soluções, os produtos, serviços que as empresas estão ofertando para ele. Então, esse é nesse pano de fundo, né? Rodando com esse entendimento em segundo plano, é que a gente vai poder fazer uma análise melhor apurada, melhor, com mais acurácia, e ir atrás, buscar mais os dados e as informações pertinentes a que soluções e como o cliente quer que a solução chegue até ele e resolva o problema que ele, por acaso, tenha. Então, vamos lá. O que é essa análise da indústria? Ela parte de uma premissa, que é definir uma estratégia, né? A empresa, ela tem uma estratégia, toda empresa tem uma estratégia, mesmo que não seja uma estratégia explícita, seja apenas uma vontade, mas está implicitamente nas ações do empreendedor ou do board, né? Geralmente, grande empresa, uma empresa maiorzinha, média, ela já começa a ter visões, numa imagem, como diz a Penrose, né? Ela começa a construir uma imagem, que a gente chama de visão do futuro. Ela começa a construir uma imagem do que ela quer ser. O que ela quer ser quando crescer. Bem dito pela Penrose, na teoria de crescimento, do livro da teoria de crescimento da firma, né? Então, o que é que a empresa quer ser quando crescer? Então, quando você começa a definir isso, você começa a definir um foco, e o caminho é construído por meio de estratégia, certo? Então, a estratégia é um conjunto de decisões e ações necessárias para alcançar o objetivo da empresa. Isso de forma bem pragmática, né? Alcançar o objetivo. Mas, no fundo, tanto é que hoje a turma está trazendo a ideia de OKR, né? Os objetivos-chave da empresa, porque a partir deles, a imagem que a empresa tem dela mesma, da indústria e do futuro daquela indústria, daquele consumidor, ele cria os OKRs, né? Os objetivos-chave, e a partir daí ela desdobra internamente, por isso que tem ambiente interno e externo. Ela olha para o ambiente externo, entende, depois desdobra ações internamente para alcançar os objetivos e construir sua trajetória, seu caminho nesse ambiente externo. O ambiente interno vai estar como? Vão ter os recursos, né? Os recursos competitivos que a empresa vai ter que construir. Uma planta industrial, um modelo de atendimento, quer dizer, fazer um modelo de negócio bem adequado e ajustado ao ambiente externo. Eu acabei de postar, tem lá no Sururu Talks, no Instagram, inclusive eu falo do artigo, que é mostrando isso, quer dizer, os modelos de negócio, eles têm que não só serem ajustados no presente, mas eles precisam também ter essa imagem de futuro e serem trabalhados para ir se ajustando ao futuro. Por exemplo, muito modelo de negócio estavam associados a ter ideia de ambiente externo, estavam associados a trabalhos com os dados dos usuários, dos clientes deles. Trabalho, e aí troca de dado com outras empresas, tal. Hoje em dia, com LGPD,
entrando em vigor, inclusive a propriedade do dado individual é do usuário, é dele. A empresa só pode transacionar e trabalhar com os dados dele se o usuário permitir. Isso significa que vai ter que fazer ajuste em vários modelos de negócio. Então, o ambiente externo evoluiu com uma nova legislação e os recursos da empresa e as suas estratégias também vão ter que evoluir junto com o modelo de negócio. Então, essa concertação, né, essa junção de várias coisas a partir de uma visão mais dinâmica no tempo, faz com que a empresa precisa olhar para um ponto de partida. E a análise da indústria é o ponto de partida para que você monte a sua estratégia e sua trajetória, né? Nesse ambiente externo que é extremamente dinâmico e tem uma concorrência por trás. Por isso está mostrado aí pelo cabo de guerra. Bom, imagina você está no mercado, você é inovador, você tem uma noção mais arrojada de mercado, uma percepção de um problema que ninguém percebeu ainda e se põe o primeiro a se mover no mercado. Quando você tem uma posição dessa, tem vantagens e desvantagens frente aos demais, né? Do ponto de vista das vantagens, o que é que a gente tem? Com a noção do primeiro a se mover, você tem uma condição de trazer seu... Eu vou colocar aqui um conceito que a gente chama de MVP, né? O produto mínimo viável, né? Quando você lança, é o primeiro a se mover e coloca inicialmente no mercado o seu produto, você tem possibilidade de testá-lo, né? Porque você está sozinho, e esse teste permite que você tenha uma flexibilidade maior, né? Do mercado. A capacidade do mercado de absorver seus testes é bem maior. Por exemplo, agora com a vacina. A gente tem as vacinas extremamente necessárias, né, e que está salvando vidas de verdade, mas elas são MVPs. A gente não entende ainda a Covid de forma perfeita para dizer que aquela vacina é definitiva. Então, elas são testadas, elas estão sendo testadas em larga escala, e a partir daí vão ser aprimoradas para ser melhoradas com o passar do tempo. Alguém falou aqui, tem dúvida? Ninguém tem dúvida? Então vamos lá. Bom, outra questão vantagem do primeiro se mover é a fidelização do cliente, né? Você consegue criar uma base de clientes mais fiéis por conta só tem você fornecendo para os caras, né? Só tem você fornecendo naquele mercado. Reconhecimento da marca. Como você foi a primeira a chegar no mercado, você cria fidelização, você ajusta melhor o seu produto e, obviamente, que os clientes começam a entender que você tem mais cuidado e aí sua marca, e você começa a trabalhar melhor a marca, tem um período de aprendizado e esse aprendizado serve para cristalizar e consolidar seu posicionamento de marca, né? E, obviamente, o mercado está, né? Aquela história, quando eu cheguei, tudo aqui era mato. Ora, se quando você chegou tudo era mato, você pôde colonizar da melhor forma possível e conseguir a maior gleba de terra possível naquele matagal. Então, a maior participação no mercado faz sentido, né? Agora, por outro lado, o Clayton Christensen, que é um escritor de inovação e de análise de mercado também, ele fala, olha, nem sempre o primeiro a se mover tem vantagem. Vários outros trabalhos também, do Paul Gierowski e de vários outros economistas, inclusive, mostram que nem sempre o primeiro a se mover tem só vantagem, né? É por isso que nem sempre, em todas as indústrias, o primeiro a se mover é o que se dá melhor, né? Você tem um risco maior de fracasso, porque você não tem parâmetros de avaliar o seu sucesso, você não tem parâmetros para saber como é que você está de mercado, né? Você não tem aprendizado prévio do mercado também,
né? Se alguém já fracassou naquele caminho que você pretende trilhar, obviamente que aquele fracasso ali tem que lhe trazer aprendizado, para que você não incorra nos mesmos erros. Então, existe um risco de fracasso maior. Você tem um custo de desenvolver clientes bem maior. Você vai desenvolver clientes para novos, inclusive possíveis entrantes, né? Os investimentos para isso são mais pesados, porque você tem que desenvolver não só o mercado, como desenvolver o produto internamente. Como eu falei, é um MVP que você vai ajustando e esse ajuste custa, né? E isso tudo gera um aprendizado para todos, porque o concorrente vai estar na espreita ali, olhando a trajetória de sucesso ou de fracasso daquela empresa. Então, é uma abertura, um desenvolvimento de novos caminhos, né, para novos mercados, para os concorrentes. Né? Mas por que as empresas, então, elas ainda assim investem em inovação e querem ser a primeira a se mover ou a primeira a lançar alguma coisa em um determinado mercado? Quando a gente fala em primeira a se mover, não significa que eu tenha que ter um produto novo no mundo. Eu posso ter um produto novo no Nordeste, eu posso ter um produto novo em São Paulo, eu posso ter um produto novo em Alagoas, né? Só naquela região. Então, mas eu tô incorrendo em algumas falhas ou alguns pontos de sucesso que, como se estivesse colocando um produto novo no mundo. Por isso que eu preciso entender os comportamentos a priori, né? Então, primeiro a se mover porque ele cria algum mecanismo de isolamento, né? Ele aprende e algum aprendizado não vai transbordar para o concorrente, né? O McDonald's mexe nisso, né? Ninguém consegue copiar exatamente, né? A indústria farmacêutica também faz muito isso. Ela domina algumas técnicas ou então tem uma escala mínima de produção, um volume de produção que impede novos entrantes. Então, cria uma barreira à entrada, que é esse mecanismo de isolamento, o primeiro a se mover porque ele cria aprendizado, cria escala, cria recursos que não permitem serem copiados, né? Então, quais são as barreiras ou os mecanismos de isolamento? Um design tecnológico dominante, que ele pode, como ele saiu na frente, ele pode impor o design dele, né? E com isso licenciar esses produtos para terceiros, né? A indústria de chip de computador, principalmente de última geração, só são duas empresas basicamente que dominam todo o mercado do mundo: a Intel e a AMD. Tem a Qualcomm para chip de celular, praticamente é só ela que fornece o Snapdragon, né? Que é o chip de celular, é só ela que fornece. Então você tem empresas em alguns segmentos que só chegaram primeiro e se instalaram e em virtude de vários recursos, principalmente do design, no caso de chip, e de outros recursos produtivos, elas terminam impedindo a entrada de novos entrantes, né? A lealdade é a marca, só tem você, então tem que ser leal a você mesmo. Bloqueio de recurso-chave, então, principalmente em alguns mercados, alguns oligopólios homogêneos de commodities, se dominar algumas minas, ter uma concessão pública de alguma região para exploração, você bloqueia o recurso-chave daquele produto no mercado. E, obviamente, o mecanismo de isolamento, a barreira à entrada mais comum, é patentes e proteção de propriedade intelectual, né? Então, qualquer segredo industrial, licenciamento, patente permite licenciamento. Então, você cria alguns mecanismos para que ninguém copie. Por exemplo, aqui em Alagoas a gente tem indicação geográfica da própolis vermelha. Então, ninguém pode estar usando aí própolis vermelha de qualquer jeito, né? Porque a cooperativa dos produtores locais tem essa patente. Então, de certa forma, isso é a proteção de propriedade intelectual, né? Industrial, como queira, que é a indicação geográfica, né? Assim como, por exemplo, no caso da marca, a marca
Champagne, né, que é um espumante da região de Champagne na França. Só eles podem usar, mais ninguém. Então, isso é uma proteção e uma garantia de barreira à entrada nesse mercado de espumantes, por exemplo, com a marca Champagne. Certo? Impacto da concorrência potencial. Então, se de um lado eu tenho, primeiro a se mover, eu tenho uma condição de proteção do meu mercado, do outro, se eu estiver crescendo muito com lucros extraordinários e uma taxa de crescimento maior, obviamente que eu vou atrair novos entrantes, eu vou atrair entrantes, não tem jeito, né? Então, mas se eu dominar a tecnologia, eu vou forçar os concorrentes a adotar essa tecnologia, eu vou licenciar essa tecnologia, certo? Eu vou fazer com que os concorrentes gastem mais em marketing para poder romper a lealdade na marca, né? Tem que convencer os clientes que, olha, ele é bom, mas eu também sou, né? Forçar em operação para ser tão eficiente quanto. Mas eu tenho alguns recursos chaves. Esses recursos chaves vão me dar vantagem competitiva, vão me dar o que chamo de excedente do produtor. Né? Eu vou ter um custo de operação daquele recurso-chave bem mais baixo do que meu concorrente. Então, por isso que os concorrentes são forçados a gastar mais em operações. E eu vou obrigar os caras a licenciar minha tecnologia e aprender com ela. Né? Os países asiáticos passaram muito tempo fazendo isso. Eles faziam licenciamento tecnológico, faziam engenharia reversa e levaram um tempo de aprendizado, mas isso foi uma estratégia nacional. E hoje estão onde estão. Né? Mas então é questão de estratégia, de saber como se deve se comportar na indústria. Né? Henrique, pode falar. Henrique? Oi, professor, desculpe. Enfim, o senhor estava falando sobre o exemplo da Anatel, né, da questão do chip de telefone e tudo mais. Da Intel. Da Da Intel, isso, Intel e da desculpe. Qualcomm. Nesse caso da Intel, a forma do formato do chip e tal, design, por aí vai, isso não seria considerado como uma patente? Se tem e está tudo registrado também, né? Mas o design ela pode patentear ou ela pode desenvolver, porque você tem o material, o chip em si, e tem uma série de desenhos complementares, de recursos complementares que só se encaixam, só funcionam com aquela tecnologia, que um chip tem uma arquitetura própria, né? E aí esses só se encaixa naquela tecnologia. Então você cria uma dependência ali. Por isso que é um design dominante que a gente chama, né? O design dominante é porque é uma teoria do design dominante, que cria um padrão na indústria. Por exemplo, o design dominante sem ser proprietário, mas o modelo de carro em cunha, que começou no final da década de 80, né? Que antigamente, antes da crise do petróleo, os carros eram quadradões, né? Pareciam umas caixinhas, né? Com quinas Uhum. bem proeminentes, bem quadradinho mesmo, né? E com com a crise do petróleo e a necessidade de economia, você mexeu em todo o design do carro, desde o motor, né, para eles diminuir o cilindro, né? Os cilindros eram grandes, tanto é que a gente chamava de boca ou bacia, né? Os carros antigamente, o cilindro eram grandes. Hoje o cilindro tem uma potência maior, carro com 3 cilindros tem potências similares a carro com 6 cilindros, né? Você bota um turbo e tal. Então, isso faz parte de uma mudança no design do desempenho do carro. Então, você tem design de motor e o design de aerodinâmico, que é o que a gente vê com mais frequência. Então, no final da década de 80, praticamente a maioria dos carros já estavam saindo em formato de cunha. E todos os carros hoje têm quase o mesmo design, né? Todos eles têm a frente mais baixa, né? Para poder ter um coeficiente de aerodinâmico maior. Então, isso é um design dominante da indústria, né? A gente chama. Porque veio da imposição, da questão de redução de consumo de combustível, e se desdobrou em uma série de ações na indústria para que melhorasse o desempenho dos automóveis. Ou um design dominante por imposição do primeiro a se mover, como é o caso de muitos a arquitetura de chip, né? De computador e outros produtos
que precisam de complementares, certo? Mas o original, a peça-chave, só quem vende é o fulano de tal, é a fábrica tal, é a empresa tal, e o resto é complementar. Você sai só encaixando, tal, fazendo, entendeu? Mas o design é aquele ali, não muda muito. Entendi. Então, a partir disso, surgiu agora uma pergunta, professor. Dentro das cadeias globais de valor, no caso, a parte da globalização, né? Em cada lugar do mundo a gente vai produzindo um pouco do produto final, né? Então, a gente acaba tendo muito caso de monopólio por causa dessas patentes, das pequenas peças do produto, do item. Sim, o que é que acontece? O que é a cadeia global de valor? Nada mais é do que o que ficou conhecido no final da década de 70 e 80, quando os Estados Unidos se depararam com tanta crise, teve várias crises, né? A crise do petróleo foi uma delas, teve a questão da restauração da dívida americana, que é a crise que levou à moratória da dívida em 82 nos países emergentes, subdesenvolvidos. E ele se tocou que perderam espaço para o Japão em termos de produtos de consumo. E aí as firmas chegaram e bom, os caras lá eles aprenderam a fazer bem feito na Ásia, eles têm mão de obra barata e a gente pode, então, competir com o Japão com produtos mais baratos lá. Então, a ideia de cadeia global de valor começou com isso daí, com a febre do outsourcing das grandes empresas americanas e europeias, em alguma medida, mas o europeu demorou mais a fazer isso. E esse processo um processo antigo que já vinha também de transferência tecnológica por questão geopolítica com o Japão, desde o fim da Segunda Guerra, e os caras aprenderam a fazer as coisas. Então você teve, na década de 80 e 90, uma consolidação de empresas nativas asiáticas já, com um aprendizado próprio, em que elas começaram a patentear também. Então você tem patentes e registros no mundo ocidental, né? E a corrida ficou mais forte na década de 90, principalmente depois do Acordo TRIPS, em 93 mais ou menos, 92, 93, 94, foi nesse período, depois da rodada do Uruguai, do GATT na época ainda, não era nem o OMC. Então, esses acordos, né, multinacionais permitiram que as empresas passassem a ser, então, os principais atores internacionais do comércio. Você não tinha mais comércio entre países, era comércio entre empresas. Então, a Ford tinha uma subsidiária na Coreia e a subsidiária da Coreia desenvolvia uma patente que também era da Ford. Né? Esses caras romperam com isso mais recentemente, mas até a década de 90 toda é mais ou menos assim, até o começo de 2000. E aí, outra, por exemplo, a Fiat tem várias subsidiárias que fornecem peças para, no caso da indústria automobilística, para uma série de outros automóveis de outras marcas. A Magneti Marelli, que é uma subsidiária da Fiat, na parte de indução, concorre com a Bosch, e tem uma série de patentes que é da Fiat. Então você termina tendo esses cruzamentos e os caras têm fábrica aqui no Brasil, basicamente, né? Que é um fornecedor internacional para a empresa, para a Fiat particularmente. Então você tem uma série de cruzamentos dessa natureza, não só por conta de propriedade intelectual, mas por condições de mercado, inicialmente, e por posicionamentos geopolíticos de estratégias de país. Né? O cara, olha, tudo bem, eu lhe ensino, agora você tem que ter uma empresa minha aí. Foi assim que os ocidentais colocaram as empresas na Ásia. Mas, por outro lado, a Ásia quando cresceu e viu que tinha mercado, bom, agora a gente aprendeu, a gente já sabe, a gente está fazendo, já está exportando, então agora vocês é que têm que investir aqui na gente. Então foi mais ou menos essa troca e a questão de propriedade intelectual, ela existe para garantir
de certa forma, que haja barreiras à entrada e que haja também apropriação de lucro das empresas que investem no desenvolvimento tecnológico. Essa é a lógica internacional. Mas a gente vai ver, de fato, quem é que ganha dinheiro com patente são os países centrais, né? Porque eles que começaram, foram os primeiros a se mover. Aquele custo de aprendizado ali que a gente colocou. Certo? A cadeia global de valor é mais ou menos entender como é que essas trocas acontecem, né? E esses fluxos de fornecimento internacional está acontecendo entre países. Esse debate, inclusive, está no material, está no livro do Krugman, né? Que ele diz que, olha, a maioria das trocas do comércio internacional é entre firmas, entre empresas próprias, não entre países. Né? Entre países era quando você tinha muito alimento sendo trocado. Hoje em dia é equipamento, é tecnologia, conhecimento e recurso, dinheiro, né? E aí é entre empresas. Mas a ideia aqui nossa é analisar, isso daí é ambiente externo da indústria, mas a ideia nossa é olhar assim, ó, o que é que está no externo que está afetando essa concorrência interna. Então, por isso que eu estou colocando esses elementos aqui para vocês. E é exatamente isso. Como é que pode entrar ou pode abrir uma nova empresa ou não? Como é que eu faço essa análise? Né? Como é que eu faço essa análise de abrir ou não essa empresa, uma nova empresa? Traz um exemplo aqui do cara do LinkedIn, o fundador, porque esse vídeo que está aí embaixo, eu vou colocar ele depois na descrição do vídeo, esse link, ele fala sobre isso. Olha, como é que eu avalio uma indústria que eu vou entrar? Um setor industrial, um setor de atividade econômica. O que é que eu levo em conta como um investidor, né, nas empresas? Então, qual a melhor forma? Uma das coisas que ele coloca é a análise desse quadrinho aí, né? Dessa matriz. Esse é um modelo que não é tão novo, vocês estão vendo aí, é de 85. Né? O Michael Porter, ele é um economista de Harvard, da tradição do Bain, né? Joe Bain, que é o cara que estruturou teoricamente a economia industrial, né? Um dos pais da economia industrial, pais fundadores. E ele e o orientador dele construíram uma série de teorias e que desagou nesse modelo a partir da noção de barreiras à entrada. Né? Barreiras à entrada e barreiras à mobilidade. Né? Quer dizer, você tem a entrada quando você está fora da indústria e você tem barreiras à mobilidade quando você está dentro da indústria em grupos estratégicos. Eu já falei aqui na questão do setor de alimento, enorme, tem todo tipo de empresa. Então dá para dividir em vários setores. Né? O food service é um grupo estratégico. Né? Empresa de consumo final, que bota em supermercado, é outro grupo estratégico. Então você tem vários grupos estratégicos e há barreiras à mobilidade entre esses grupos. Né? Sair de um grupo para ir para outro não é para qualquer um. Né? Não é simples. De modo geral, a gente analisa essas 5 forças. Né? Essa é uma noção, esse é um entendimento de como entender a concorrência, de fato. Porque eu tenho uma concorrência real, né, que está dentro da rivalidade entre as empresas, e tem uma concorrência potencial de tudo quanto é lado aí. Não só de novos entrantes, novos participantes que querem participar da festa da indústria, mas principalmente uma série de outras forças que, no fim, vai impactar isso que a gente está estudando aqui, por isso que é a atratividade, a análise da atratividade da indústria, no fim vai impactar na margem de lucro das empresas que estão envolvidas, né? Qual a margem de lucro que eu vou ter? Bicho, olha, você vai ter força de tudo quanto é lado querendo tirar um pedacinho do seu lucro. Então você analise bem se vale a pena investir ou não. Né? Então vamos começar aqui. Quais as perguntas que o empreendedor deve fazer para entrar numa indústria, para abrir um negócio? A indústria é fácil ou difícil de entrar? Preciso de grande investimento, eu tenho que desenvolver um novo modelo de negócio, eu tenho que fazer alguma coisa muito diferente. Essa indústria tem cliente, aquelas condições básicas, né, de demanda. É essa pergunta. A indústria está pronta para inovação? Eu tenho tanto fornecedor para essa tecnologia, para essa coisa que eu estou pensando, como eu tenho
demanda, né? Às vezes você pensa numa inovação que você não tem fornecedor para ela, não tem equipamento para fazer aquilo, é difícil conseguir. Então, será que vale a pena? O consumidor paga por isso, por aquela solução, ele não tem uma solução alternativa, ele não tem uma gambiarra que ele está fazendo ali e ele está muito bem, né? Então é isso que tem que ser colocado, tem que ser pensado, né? Como podemos nos posicionar e conseguir uma vantagem para ser o primeiro a se mover, né? E existe um modelo de negócio superior, né? Como é que eu posso desenhar? E boa parte das inovações hoje para entrada na indústria, em algumas indústrias, vem de inovação no modelo de negócio. O Airbnb não tem né? Chega a ser clichê, né? Todo mundo fala. O Airbnb não tem um prédio, um hotel, um quarto dele. É um novo modelo de negócio na indústria, eu não diria hoteleira, mas de hospedagem, que ele já rompeu também com essa ideia de indústria hoteleira. Hoje é a indústria de hospedagem, de hospitalidade, e que vai desde a casa do parente até o Airbnb, até grandes hotéis, resort, all inclusive, né? Então, qual modelo de negócio eu preciso construir para trabalhar, para funcionar, né? Eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa alagoana que entrou no mercado mundial. Eles hoje têm grandes investidores, né? Que colocam recursos, investidores internacionais, inclusive, que é a Tracto, que trabalha com um produto similar ao que você já ouviu falar, que é o do Canva, né? Com algumas peculiaridades, mas eles conseguiram entrar no mercado que é dominado por grandes empresas, certo? Então, essa é a ideia de entrada. E eles conseguiram realmente um posicionamento diferenciado. Eles têm. Hoje o mercado deles é global. Eles atendem não só o Brasil, mas o mundo inteiro em fazendo artes, né? Literalmente, para redes sociais inicialmente. E hoje eles já migraram com esse aprendizado, essa competência, que vai ser assunto mais na frente, essa ideia de geração de competência, de crescimento. Eles já migraram para fazer esse mesmo tipo de coisa em mercados, por exemplo, de educação, para concorrer já com PowerPoint e tal, para poder fazer todo o material para professor. Eles estão entrando no mercado corporativo, para as escolas, com material customizado, personalizado. Então, eles estão mudando já, entrando em outros mercados, diversificando, né? Diversificando a partir do conhecimento que ele já tem. Então, veja que recursos eu tenho e como é que eu vou poder articular ele, né? E fazer uma evolução, haja visto os concorrentes que já estão, eu estou entrando, como é que. Certo? Só que veja bem, quando eu começo a analisar desse jeito, a evolução, eu estou analisando de forma dinâmica. Esse modelo do Porter é estático, é a foto do momento que eu estou analisando o que eu vou fazer. O que é que eu vou fazer, qual a estratégia que eu vou montar. Então, a análise do Porter é a análise estática, a mesma do modelo estrutura, conduta, desempenho. Então, vamos lá. Rivalidade existente entre os concorrentes, né? Eu olho para quê? Se os concorrentes são numerosos ou não, né? Se eu tenho várias alternativas, as gambiarras, né? Várias alternativas de consumo. Qual o ciclo de vida do produto? Se é uma modinha, como vocês falam, né? Um modismo, ou se é um produto de consumo com um ciclo de vida maior. Então, analisar esse ciclo de vida, tanto da inovação como do consumo, é fundamental. E qual o grau de diferenciação daquele mercado. Se a diferenciação for grande, for alto o suficiente, eu preciso o tempo inteiro estar inovando, fazendo coisa. Por isso que diferenciação e inovação é fundamental estarem associados, porque isso vai definir como é que eu vou sobreviver na competição direta com os meus concorrentes. Ameaça e novos entrantes. Essa era o ponto fundamental da análise pura da barreira de entrada. Saber, olha, qual vai ser a concorrência potencial que eu tenho. Né? Esse é o ponto inicial da análise de barreira de entrada. Então, você tem, se as barreiras forem baixas, o varejo, por exemplo, ou qualquer setor que tenha muita pequena empresa,
Quando você está no setor que tem um monte de pequena empresa, a barreira é baixa. Você pode mudar a estrutura do setor? Pode, dependendo do seu modelo de negócio. Mas se tiver muita pequena empresa, a barreira é baixa. A economia de escala é pequena, porque você sobrevive vendendo pouco, né? O cliente também, por outro lado, como tem várias opções e muitas empresas fazendo coisas parecidas, eles podem o custo de troca é baixo. Então, tudo isso facilita a entrada do cliente. O contrário significa maior barreira à entrada, né? Então, eu tenho uma aqui, acesso ao canal de distribuição. Para você vender na China, você precisa ter conexões. O que lá eles chamam de guanxi, né? Que é o contato, QI, quem indicou. Aqui a gente chama QI, lá é guanxi. Quem indicou, né? Então, porque senão você não consegue vender. É assim que funciona, né? Algumas barreiras legais, como as concessões, né? Se tiver a quantidade de concessão fechada, você não consegue entrar com um novo produto, a não ser quando abrir editais para novas concessões. Então, tudo isso tem que ser analisado para saber o seguinte: olha, eu estou protegido aqui dentro, ou eu posso entrar naquele mercado ou não. Uma outra força, e aí são duas faces da mesma moeda, oferta e demanda, é o poder de barganha dos fornecedores, a condição de oferta. Como a condição de oferta define a minha margem de lucro? Se eu tiver no mercado em que meu fornecedor é grande e concentrado, ele vai determinar o preço e no fim vai determinar o meu preço. Porque o meu cliente, às vezes, se eu for pequeno, eu vou manter preço, eu não posso aumentar muito. E o meu fornecedor grande, só tem ele vai botar o preço que ele quer. Então, esse poder de barganha é fundamental para entender e começar a analisar também e olhar para as condições de oferta daquele mercado. Tá certo? Por outro lado, você tem. Eu vou adiantar aqui. Por outro lado, você tem o poder de negociação dos compradores também, né? Que é a mesma. É a mesma moeda com duas faces, né? De um lado você tem os fornecedores, do outro você tem os compradores. E os compradores, se o comprador for um oligopólio, a mesma coisa, ele vai dizer por quanto compra, né? Então, eu tenho que estar analisando esses dois, porque esses dois lados da mesma moeda vão determinar, de alguma forma, a minha margem. Mais uma vez, eu falo que nem sempre, em todas as análises, todas as forças vão atuar na mesma intensidade. E é esse o modelinho que eu vou colocar no final para a gente analisar. Por fim, a ameaça dos substitutos, que é quando o usuário tem uma gambiarra ou um outro produto que faz a solução. Então, por isso que a arena é competitiva. Eu estou de olho na solução que eu vou ofertar para o meu usuário. Não é? Por exemplo, o Henrique vende molho de tomate. Pô, mas o que é que o usuário quer? Ele quer um molho ou quer a refeição pronta? Né? Para quem é o público do Henrique? O Henrique vende muito para as famílias que fazem comida em casa ou vende para solteiros ou famílias pequenas que trabalham e não tem tempo de fazer comida em casa. Então, essa arena competitiva tem que definir. Porque, de repente, o meu concorrente é um restaurante. Se eu tenho uma fábrica pequena de molho, mas o meu concorrente é um restaurante que vende a comida pronta. Não é isso. Se meu público prioritário é família, é doméstico. Ou se eu tenho dois mercados. O das famílias, o mercado doméstico, né? O doméstico eu falo de casa, ou um food service que é entregar para restaurante, que vai ter um produto diferenciado, um molho caseiro, tal. Então, e outra, esses dois aqui são duas personas também, dois públicos totalmente distintos, e que de repente eu tenho que desenvolver produtos com a mesma base para ter economia de escala, mas com características ligeiramente diferentes para atender a ideia de solução que eles precisam. Quando eu não faço isso, eu tenho produto substituto ali para o consumidor vai buscar as suas alternativas para resolver o seu problema. Então,
Essa é a noção de ameaça dos produtos substitutos. Existe, não existe? Né? Eu tenho sempre na porta alguém tentando oferecer uma solução alternativa. E como é que as empresas trabalham isso? Então, elas buscam vantagem competitiva. A vantagem competitiva pode ser traduzida em lucro, né? O lucro pode ser temporário ou pode ser sustentável, a depender da capacidade que a empresa desenvolva de estar recombinando seus recursos e gerando inovações. Então, quando ela consegue gerar inovação, mesmo que incremental no tempo, fazer coisa nova, diferente, uma nova entrega tal, dentro daqueles quadrantes que a gente tinha falado anteriormente, eu consigo vantagem competitiva sustentável. A vantagem competitiva apenas ela é temporária, né? Porque o concorrente pode copiar. Né? E aí tem um posicionamento competitivo que me permite dominar determinado mercado. Primeiro a se mover, eu consigo ter um posicionamento ali e estabeleço uma competência distintiva, seja via marca, seja via desempenho de produto, aqueles elementos de diferenciação ali que vai gerar uma coisa que eu faço muito bem, que é uma eficiência operacional que eu faço muito bem, e com isso eu tenho um excedente ali para me apropriar, né? Eu vendo a um preço de mercado, que o mercado pague, mas eu tenho um custo, uma condição diferenciada, uma competência distintiva que me garante uma margem bem melhor do que os meus concorrentes, e com isso eu consigo acumular mais, ter maior lucro, acumular mais e crescer também mais rápido que os concorrentes. Bom, essa é o que a gente chama de análise de concorrência. Eu vou colocar a ferramenta aqui para vocês, que é um modelinho baseado naquele, mas que eu vou dar a intensidade das forças. Como eu falei, as forças nem sempre têm a mesma intensidade para todas as indústrias. Tem indústria que tem força com maior intensidade, tem outra com menor intensidade. E esse é o modelinho, né, baseado naquele do Porter, em que eu tenho aí também uma gradação de intensidade de cada força. E a partir daí eu vou tentar interpretar como é que eu tenho que desenvolver as estratégias, a condição estática, né, momentânea, a fotografia, né, do mercado naquele momento. Se eu tenho um baixo poder de negociação dos compradores ou um alto poder, e o que isso representa para a minha empresa, para a minha margem. Eu vou fazer a análise. Né? O uso é o mesmo. No Jamboard, já está lá no Jamboard esse canvazinho, e os stick notes, onde a gente vai montar a análise de cada força dessa para ilustrar o nosso projeto. Ok? Então, eu trouxe aqui, para finalizar, como é que funciona essas barreiras de entrada, até barreiras de entrada diferentes, né? Nesse mercado digital que a gente está vivendo hoje, que todas as empresas estão migrando para serem empresas de tecnologia. Então, dentro dessa perspectiva, eu coloquei algumas barreiras, por exemplo, força da equipe de gestão, vantagem do primeiro, que a gente vem falando, paixão da equipe, cultura, né? Força de equipe de gestão e paixão é cultura organizacional. Um modelo de negócio único é aquela competência distintiva que eu falei, né? Um domínio, por incrível que pareça, vale muito dinheiro, está na briga hoje. A fadinha do skate está aí na briga, porque é um domínio único que a menina ganhou a medalha e com isso ela está tentando pegar o domínio, porque o domínio único é vantagem competitiva na veia. Né? E a internet hoje é uma arena competitiva para uma série de empresas. Né? E uma nova solução para o setor. Está aí a indústria de streaming apresentando uma nova solução de entretenimento, principalmente nessa época de pandemia. A indústria de streaming explodiu exatamente porque ninguém pode ir ao cinema, ninguém pode estar na rua, não podia, né, antes da vacina, e isso fez com que alternativas de entretenimento passassem a ser dentro de casa. Está aí a indústria de streaming. Eu coloquei também o Circo de Solé,
que ele mudou a ideia, né, de animais, de circo como teatro, né? Ele juntou a noção de teatro e circo, o iFood como um domínio, e um domínio que passa a ideia de comida, né? Registro BR é um domínio de registro de registro de domínio, mas o nome já está dizendo, né? Então, são modelos de negócio que vieram e estabelecem algumas barreiras dessa natureza no mercado digital. Então é isso, galera. Aqui a gente encerra essa noção de como analisar a indústria com o modelo de 5 forças de Porter. É um modelo estático, mas é um ponto de partida para a construção da estratégia e o entendimento de como ocorre a concorrência em um mercado, numa indústria, e como a empresa pode se posicionar. Valeu? É isso aí.